Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, talvez, a mensagem mais séria que existe na palavra. E que hoje em dia, muitas vezes, não temos levado com a devida seriedade. Então eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, você se desligasse de absolutamente tudo agora. Nós já tivemos um momento de louvor muito agradável, pedindo que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, que o Espírito Santo venha e se apodere de nós, e que nós possamos ouvir esta palavra hoje dos céus, para nos trazer uma consciência importantíssima. Antes de entrar na palavra propriamente dizendo, eu gostaria de ler o texto, que está em Isaías 38. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler, você acompanha. Isaías, capítulo 38. Vamos ler somente os 5 primeiros versículos. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então, Ezequias virou o olho para a parede e clamou: ó Senhor, lembra-te do que tenho andado em tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Deus, de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração, e observei o teu lamento e as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos na tua vida. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco nos nossos corações. Nós precisamos entender e compreender. Senhor, que o inimigo não venha torcer ou que não venha colocar absolutamente nenhum tipo de preocupação ou pensamento que não seja a meditação na Tua palavra neste momento. Nós precisamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós damos legalidade para que o Teu Espírito Santo realmente fale aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma fase, ou uma época, que nunca se falou tanto em morte, em estatísticas de morte. Parece que nunca se preocuparam quantas pessoas morrem de câncer, quantas pessoas morrem de acidente, quantas pessoas morrem de homicídio, quantas pessoas morrem disso, morrem daquilo. Mas por estarmos vivendo na pandemia, hoje diariamente nós temos no jornal quantas pessoas mais morreram do vírus ou de qualquer outra coisa. A pergunta, antes de entrar propriamente na mensagem, que eu gostaria que você ficasse meditando no seu coração, é a seguinte: suponhamos que você amanheça com umas dores estranhas no seu abdômen. Mas está com uma dor, eu vou no médico. Aí você vai ao médico, e o médico faz uma, tomografia que chama, né? Faz uma tomografia e fala: olha, infelizmente, existe um mal que já aniquilou aí os seus órgãos,
no máximo 3 meses de vida para você. Como é que você receberia essa notícia? 3 meses. Nós estamos em maio. Hoje é dia 22 de maio, né? 23 de maio. Junho, julho. Quer dizer que até 23 de agosto vai ser o meu funeral? Como é que você receberia essa notícia? A gente sabe que a morte, ela é uma realidade na vida de todo mundo. Se tem uma coisa que ninguém vai escapar, é da morte. Mas se existe um temor, que eu acho que não existe um temor maior, um medo maior, é da morte. É da morte. A pessoa está andando de avião e começa a dar umas turbulências, é só gente pedindo perdão dos pecados lá, né? A última vez que a gente veio, acho que foi de Vitória. O avião começou a dar umas turbulências assim, e de repente eu escutei um estalo tão forte que eu pensei que a asa do avião tinha caído lá fora. Falei, Jesus amado, é começar a pedir perdão para os pecados. Mas todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer. E não tem data, não tem limite de idade. Nós vemos recentemente aqui o falecimento do governador, do prefeito da cidade de São Paulo. 40 anos parece, né? 40 anos. A gente vive, a Bíblia diz, no máximo 70, 80, passou disso é câncer enfado. Mas muitas pessoas vão bem antes. E ainda mais com esse negócio desse vírus que está circulando aí, quantas pessoas estão morrendo? Deus está chamando. A verdade é essa. Esta vida é uma preparação para outra vida. Nós estamos aqui para nos preparar para a vida verdadeira, que é a eterna, onde não vai ter morte mais. Lá não vai ter morte, né? A vida aqui na terra, ela oferece muitas opções para você seguir. Você pode ser o que você quiser, tanto profissionalmente, em todas as áreas. Tem muitas opções. Mas a eternidade, irmãos, e é isso que eu gostaria de falar hoje, sobre eternidade. Coisa que não se prega mais quase nas igrejas sobre a eternidade. A eternidade são só 2 caminhos: é o céu ou é o inferno. Se você partir desse mundo com Deus, é só alegria, porque a Bíblia diz que quando uma pessoa morre com Deus, é alegria. Deus se alegra. Enquanto seus familiares estão chorando aqui, Deus está feliz, porque você vai morar com Ele. Então a morte de um justo, diz a Bíblia, é prazer para o Senhor, é alegria para Deus, porque é mais um de seus filhos que está voltando para casa para viver com Ele eternamente. Olha que delícia! Vamos morar num lugar onde que não há morte, não há tristeza, um lugar onde só tem paz, alegria, felicidade, não tem dor, um lugar maravilhoso. Cantávamos um hino quando eu era criança: o céu é um lugar maravilhoso, cheio de paz e gozo, né? Então, o céu é tudo de bom, e todo mundo sabe que existe céu e inferno, e todo mundo quer ir para o céu. Mas a pastora estava ministrando há pouco aqui, não é fácil não. Não é fácil. Por outro lado, no inferno, lá é problema. Trevas, sofrimento, angústia, dor. A Bíblia fala que o tormento vai ser tão grande, e é eterno, irmãos, é eterno, que o tormento vai ser tão grande, que se você comparar a um fogo no seu corpo todinho, imagina a dor de uma queimadura. Queimadura eu acho que é uma das dores mais ardidas que existe.
não se compara com o tormento do inferno. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém. E eu gostaria de apresentar para a igreja hoje 3 lições importantes sobre a eternidade. E eu gostaria que você gravasse no seu coração. Amém? Nós sabemos que quando partir dessa vida, tem 2 alternativas. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe meio termo. A primeira lição é a seguinte: as nossas escolhas nesta vida é que vão determinar o nosso destino depois que nós morrermos. Quem escolhe? Você. Nós nascemos condenados ao inferno já. E aí nós precisamos se converter, diz a palavra do Senhor, mudar de caminho, mudar o rumo. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos batizar no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. O caminho que leva aos céus são poucos. Quando eu estou falando, mas a maioria não está indo para o céu, não. Tem muitas religiões hoje em dia que tentam dar uma abertura para poder consolar as pessoas que ficam, dizendo que essa pessoa que talvez não teve uma vida tão correta e não optou por Jesus, negou Jesus, vai ficar num lugar chamado purgatório e a gente vai ficar orando por eles aqui até purificar a alma. Ou vai reencarnar e pagar o preço na segunda reencarnação, até ele endireitar a sua vida. Mas a Bíblia é muito clara em Hebreus 9, 27, dizendo que aos homens está ordenado a morrer uma vez só, vindo na sequência o juízo. Hebreus 9, 27. Você fechou os olhos aqui, você está na presença de Jesus para prestar contas. Não vamos ter uma segunda oportunidade. Fechou os olhos, você já está na presença de Jesus. Parece chocante isso, mas nós precisamos ter esta consciência. Muitas pessoas se preocupam com a vida aqui na terra, como se fosse tudo, mas não é. A gente fala muito das pessoas que são inconsequentes. Eu lembro quando fazíamos um encontro de jovens, eu trazia uma palestra lá, falava sobre o jovem inconsequente. Quem fez o encontro já muitos anos atrás lembra disso. O jovem inconsequente, ele pega a moto, sai empinando, gente do céu, se cai para trás, bate a cabeça, quebra o pescoço, morre. Mas não está nem aí. Vê se o jovem pensa na consequência. Usa droga desvairadamente, sem pensar que pode dar uma overdose e ele pode morrer. É verdade ou não? Começa a fazer tantas loucuras, sem pensar nas consequências, inconsequentes. E a gente condena os jovens são inconsequentes. Irmãos, muitas vezes nós somos inconsequentes, porque nós sabemos que nós temos que nos preparar para a eternidade. E muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa eternidade, tendo a consciência de que esta vida é a preparação para a eternidade. Apocalipse 20 diz assim, 15, de 11 a 15: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam,
E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você partiu desta vida, irmãos. A gente fala, mas eu sou jovem ainda, mas pode ser hoje. Você pode ter um piripaque. A gente já teve tantas pessoas jovens que partiram aqui na igreja. Jonas era tão jovem. Os santos, quanta vitalidade tinha aquele homem. Que energia, que disposição. De repente, aconteceu isso. Foi no médico. Já tomou conta de tudo, não tem mais alternativa. Eu lembro que o médico falou 1 mês para os santos. Acompanhei ele. E foi 1 mês. E aí você chega lá, e a Bíblia fala que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. A pastora acabou de ministrar aqui, fé sem obras é morta. A salvação é de graça pela fé, mas a fé sem obras é morta. Aí eu pergunto assim, o que nós temos feito para nos prepararmos? Os jovens precisam optar por uma profissão, eles vão fazer um curso, um estudo, uma faculdade, um curso técnico, qualquer coisa, eles têm que se preparar para o dia da prova, e se preparar muito, porque se não prepara, chega na hora, é reprovado, não sabe nem o que está acontecendo lá, tem que ter o preparo. Aí eu pergunto, que tipo de preparo nós estamos realmente nos dedicando para a nossa eternidade? Quanto tempo da nossa vida a gente para, olha, eu quero me preparar para encontrar com Deus. Oséias diz, né? O profeta Oséias diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Por isso que Jesus falou em Mateus 7,14, que poucos são os que vão ser salvos. Poucos. Muitos vão ser decepcionados, porque pensavam que a religiosidade era o preparo que precisava, e vão se decepcionar, e vão ouvir o, não te conheço, mas Senhor, em teu nome, não te conheço. Então, sabendo-se que a primeira lição importante é que nesta vida nós temos que escolher, é nessa vida, não tem outra vida para você escolher não. Segunda lição importante, temos que aprender a construir hoje um futuro melhor. Construção nunca foi e não é fácil. Só quem construiu sabe como é difícil. Nós construímos esse templo aqui. Quem acompanhou, é da época da construção, sabe o como foi difícil. Não é fácil. Mas nós temos que aprender e temos que construir. Nós temos que focar o nosso futuro, a nossa eternidade. Lá em Lucas, capítulo 12, de 13 a 21, está escrito assim, Jesus, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus bens, meus frutos. Disse, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Hoje em dia, nós não entendemos. A gente trabalha para o nosso futuro aqui na terra, só que quando a gente chega no nosso futuro aqui na terra, acabou o nosso futuro. Acabou o nosso futuro. A gente luta tanto para ter tantas coisas, e a hora que a gente tem tantas coisas, a gente vê que a gente já está no bico do corvo. E aí não tem mais nada. E esquece de que nós temos que pensar na eternidade, irmãos. É nos céus, aqui passa muito rápido. Muito rápido. Muitas pessoas vivem como se não tivesse amanhã, como se não tivesse futuro. Isso aí é um grande problema. Esquece que depois que você partir, aí é que está começando tudo. Se você hoje escolhe abandonar o pecado e receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você está começando a pensar e a determinar que a sua eternidade será no céu. Nós precisamos agora viver focado na nossa eternidade, porque lá, irmãos, é eterno, nunca terá fim. É salvação ou perdição, é céu ou inferno, é prazer ou sofrimento. E muitas vezes a gente sofre para conquistar algo aqui na terra que depois vem nos dar dor de cabeça e sofrimento e tristeza. Então, irmãos, a segunda dica que eu dou é o seguinte: vamos aprender a investir no reino, a construir o reino, a santificar a vida, a viver aquilo que foi pregado ontem, o exemplo da igreja primitiva. Quem não veio ontem pode assistir, está gravado lá. E para terminar, a terceira dica: quem tem que fazer a escolha é você. Ninguém pode optar por você. Tem coisas aqui na terra que a gente decide pelo outro, né? A gente decide para o outro. Mas a sua eternidade é pessoal e é você que tem que decidir. É você que tem que escolher se você vai seguir Jesus. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca falou que a vida com Cristo seria florida. Pelo contrário, ele sempre falou: o caminho é estreito, a porta é apertada, muitos são aqueles que desistem porque é complicado. Negar a si mesmo, eu acho que é a coisa mais difícil que pode existir, porque hoje em dia ninguém quer, todo mundo quer que o seu desejo e a sua vontade prevaleça. Os casamentos não dão certo muitas vezes por causa disso, né? Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu quero. Não tem renúncia. E a vida cristã muitas vezes é assim, não tem renúncia, e precisa ter renúncia. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Irmãos, tomar a cruz não é símbolo de prazer, carregar a cruz. A gente faz as cruzes às vezes, essa aqui já é meio pesadinha, viu? Mas a cruz é muito mais que isso, essa aqui mais fictícia. Era uma madeira alta, onde que a pessoa era pregada, era muito pesada, muito pesada. Não é fácil, mas é você que decide. Você pode pagar um preço aqui hoje, e depois ter a eternidade, ou você pode, como Jesus falou, andar no caminho largo. Tranquilo. Mas quando chega lá no fim, e a eternidade? Cadê a nossa inteligência de entendermos, irmãos, que esta vida nossa é uma preparação para a eternidade? Esta vida é uma preparação para a eternidade, e somos nós que temos que escolher, é você que escolhe. A salvação é pessoal, e é individual, pessoal e intransferível, é uma coisa sua e Deus.
Deuteronômio 30, 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vós, que te apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Deus está dizendo: eu convoco os céus e a terra como testemunha, que eu apresentei claramente diante de vocês o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Você nunca vai poder chegar diante de Jesus e falar assim: mas Jesus, eu não sabia, ninguém nunca me avisou, eu não sabia, eu não sabia que não podia ficar adulterando, eu não sabia que não podia ficar, que eu tinha que perdoar o meu irmão, não sabia não, eu pensei que eu podia ficar com raiva dele, não tem problema nenhum, eu não sabia. Você nunca vai poder falar isso, porque tem os céus e a terra de testemunha de que Deus deixou muito claro diante de nós que existe dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí ele continua o versículo dizendo assim: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência, amando ao teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, porquanto disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Deus jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. É você que escolhe, sou eu que escolho o caminho. Esta escolha precisa ser feita ainda nesta vida, e ninguém pode escolher por você. Se eu pudesse, eu decidiria pelas minhas 3 filhas, porque eu gostaria que as 3 fossem salvas, mas eu não posso. Elas têm que optar, elas têm que escolher. Contudo, a Bíblia nos ensina que nós devemos servir a Deus não por medo do inferno, não. Tem muita gente que fala: então eu vou para Jesus porque eu estou com medo do inferno. Não. Ela nos ensina que nós temos que vir por amor, porque Deus nos amou. E a partir do momento que Ele nos amou, quando alguém te ama, você faz o quê? Retribui com amor. Então é por amor, irmãos. Eu vou seguir a Jesus porque eu o amo. Eu vou obedecer os seus mandamentos porque eu o amo. Eu vou ser fiel a Ele porque eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou de uma tal forma que Ele desceu dos céus, veio aqui na terra, na forma humana, para pagar o preço da minha salvação. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre o tabernáculo do Antigo Testamento, como era complicado para você obter o perdão, e muitas vezes você nem tinha o perdão perdoado, ou o pecado perdoado. Não era fácil não, eram tantos rituais e tanta dificuldade, não era complicado. Mas hoje não, Deus veio aqui e levou na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Então eu tenho que optar por servir a Deus, óbvio que focando na eternidade, nos céus ao lado dele, mas não com medo do inferno, porque a partir do momento que eu tenho certeza de que eu estou com Deus, eu sei que o inferno está longe de mim e não vai passar nem perto. É por amor. Nós não podemos deixar passar esta vida sem saber que isto é um fato inevitável, a eternidade. Muitas pessoas não gostam muito de falar ou pensar sobre a morte, mas ela é uma realidade. Então, a mensagem hoje é essa, para concluir. O desafio, um relacionamento saudável e amoroso com Jesus, santidade de vida, abstinência. Jesus falou: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As coisas do mundo, irmão, não tem interesse. As pessoas se deleitam hoje com essas músicas tão profanas. Profana mesmo, irmãos, profanas. As músicas hoje, as programações, filmes.
É legal assistir um filme? É legal. Mas os filmes hoje, irmãos, é complicado. 90% são cenas de sexo, cenas de homicídio, né? Apologia à droga, à bebida, os atores estão sempre fumando lá, sei lá, cigarro. E muitas vezes a gente se deleita com aquilo. E chegamos ao cúmulo de ter pessoas que dizem ser servo do Senhor e gostar de filmes de terror, que é tudo coisa do demônio. O demônio está voltando, o demônio e sua força, o demônio e seus anjos. Irmãos, vamos pensar na eternidade. Se você realmente pensa na eternidade, a pastora conclamou aqui uma vigília para sexta-feira. Se eu fosse você, eu não faltaria. Você que está assistindo em casa, debaixo do seu cobertor aí, eu não faltaria na vigília sexta-feira. Porque nós precisamos começar a pensar na nossa eternidade. Porque se a gente não ligar para a eternidade, irmãos, Jesus Cristo falou, aquele que me negar aqui, eu negarei lá. A gente precisa tirar um pouco o foco das coisas materiais, não que a gente deve ser relaxado e deixar de qualquer jeito, não. Não vou cuidar então da minha casa, não vou pintar, vou deixar o relaxo, não. Temos que cuidar, porque são bênçãos que Deus nos deu e a gente tem que cuidar. Nós temos que ser mordomos e cuidar bem daquilo que Ele nos deu. Mas nós não podemos esquecer da eternidade. Eternidade. A qualquer momento, Deus te chama. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aí chega lá, Deus vai falar, o que você fez para o reino? Qual foi a sua preocupação para com o reino de Deus? Qual foi a sua preocupação? As pessoas às vezes não estão muito preocupadas. A classe das crianças na escola bíblica dominical está sem professora, as crianças estão sem aula. Está precisando de uma professora. Domingo passado eu fiz um apelo aqui, ninguém se manifestou. Talvez Deus vai te cobrar, vai falar assim, olha, a igreja que você participava, as criancinhas ficaram sem ensinamento porque não tinha alguém para ir lá dar a liçãozinha para eles. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Pare e pense, o que eu tenho feito para o reino? Qual tem sido a minha contribuição para a manutenção, a expansão do reino de Deus? Qual tem sido a minha contribuição? Abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos, nós vamos orar para terminar. Aleluia. Talvez a sua contribuição para o reino tem sido tão mínima. Quando eu digo a sua contribuição, não é só financeiramente, é contribuição em tudo. Porque a sua preocupação não está na eternidade. A sua preocupação está no material, está no físico, está aqui na terra. Então hoje eu gostaria de terminar o culto orando por vocês. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você está, a sua vida espiritual. Mas se você anda longe de Deus, às vezes você está até na igreja, mas está longe de Deus. Às vezes você está até com cargos na igreja, mas está longe de Deus. Às vezes você tem funções na igreja, mas está longe de Deus. A sua preocupação, a sua mente só consegue trabalhar com as coisas desse mundo que passa tão rápido. Mas Deus hoje está dando a oportunidade para você. E Deus está falando assim, se você quiser conhecer a mansão maravilhosa que eu tenho para você, é necessário você se achegar mais a mim. E você começar a se preocupar mais com o reino de Deus. Começar a colocar mais o reino como prioridade, porque o próprio mestre disse, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então não sei, não conheço a tua vida, você que chegou aqui, não conheço a tua vida, você que está assistindo pela internet, mas eu sei que é hora de nós decidirmos. Deus disse, vê, de hoje eu ponho os céus e a terra como testemunha, que eu fui muito claro com você. Que
que você tinha duas alternativas: a vida, a morte, a bênção e a maldição. Eu fui muito claro com você. E hoje ele está colocando estas duas alternativas, que só tem duas, da eternidade, diante de você. E ele está falando: escolha, pois, a vida e a bênção, porque a morte e a maldição é muito triste, é terrível. Então eu gostaria de orar por você nessa noite. Vamos nos colocar de pé. E se você sente que você tem andado longe de Deus, mas gostaria de se aproximar dele, se você sente que você está longe do Senhor, e que se você partisse hoje, talvez no livro da vida você não teria obras praticamente nenhuma para poder ter uma entrada nos céus, para entrar pelos portões celestiais, você só ia ver aqueles portões celestiais, a cidade santa, mas ia despencar pelo abismo. Que tristeza seria. Mas eu vou orar por você. O grupo canta uma canção. E se você se sente longe dos caminhos de Deus, a sua preocupação tem sido insignificante com relação à obra do Senhor, mas você gostaria de nessa noite falar: Senhor, a partir de hoje estou mudando. A partir de hoje conte comigo. A partir de hoje eu vou focar na minha eternidade. Se você quer realmente isso, eu desafio você a sair do seu lugar, ajoelhe-se aqui na frente, e assim que eles cantarem a música, eu vou estar orando por você. Enquanto eles cantam, você tem a liberdade de vir. Mas vou me constranger? Não, não precisa, isso não é constrangimento. Isso aí é um passo para a eternidade, para a glória. Eu quero, Senhor, melhorar. Está ruim, não tenho feito o que eu deveria. Eu sei que eu poderia fazer mais. Eu quero me aproximar de Ti. Pode vir. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar, aleluia, Jesus, onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Pode vir, você que quer se aproximar de Deus nessa noite. Santo, santo, eu irei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado. Aleluia. Do meu Rei, cantando um hino em adoração.
Aleluia, e Jesus. nunca mais voltar. Oh Deus, maravilhoso Senhor. Quero colocar nas tuas mãos, Senhor, estas vidas que estão prostradas diante de ti agora, reconhecendo, meu Deus, que precisam de estar mais perto de ti, para que possamos verdadeiramente experimentar esta maravilha de um dia entrar pelos portões celestiais e estar te adorando eternamente, Senhor, e nunca mais voltar para cá. A eternidade, Senhor, passaremos ao teu lado, Jesus. Por isso eu clamo agora que o Senhor venha perdoar os pecados dos teus filhos. Se porventura eles têm sido negligentes, perdoa-os, ó Deus. Meu Deus, e tudo que eu peço é que o Senhor escreva o nome de cada um deles no livro da vida, Senhor, para que o dia que eles tiverem que se apresentar diante de ti, eles possam entrar de cabeça erguida pelos portais celestiais da Nova Jerusalém. Oh meu Deus, confirme a salvação desse teu povo, Senhor, e santifique-os, ó Deus, e dê força a eles, para que eles possam realmente viver uma vida de santidade aqui na terra, nos preparando, nos preocupando e trabalhando para a nossa eternidade, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar em pé, aplauda ao Senhor, irmãos, podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês.